Bom, pessoal, vamos começar, então. Estamos aqui, o nosso diretor de Estudos e Políticas Socioeconômicas, o Jussânio, a nossa gerente de pesquisa socioeconômica da Iraci, o Carlos, que, né, todos sabem, já está integrado, né, à equipe da PIDAGE. Seu nome, desculpa? Darli. E a Darli, que está aqui representando o administrador Sabino. Estava prevista a vinda dele, mas ele teve o contratempo. Quem conhece aqui o Cruzeiro sabe da existência daquele supermercado ali, o Veneza, né, um supermercado tradicional, e ele disse que lá estava às voltas com a Gefis, que a Gefis estava querendo derrubar o Veneza, e ele estava impedido de vir para cá. Eu nem sabia que, né, até porque aqui na pesquisa, praticamente, né, o Cruzeiro é todo regularizado, nem seria assim, né? Todo regularizado, mas talvez a área comercial ali não seja. Uma pequena área que não, né? Pois é. Então, vamos começar a nossa divulgação no sistema tradicional, né? A gente vai passar aqui para a Iraci fazer a apresentação dos dados, depois a gente tece alguns comentários aqui na mesa, depois abre para os órgãos de imprensa e para a plateia aqui presente. Eu só queria destacar, no caso do Cruzeiro, que é uma região tradicional aqui de Brasília, uma das primeiras ocupações, é uma região muito próxima aqui do plano piloto. Isso explica, né, e Iraci vai apresentar os detalhes, uma forte dependência do plano em relação ao mercado de trabalho, em relação à saúde pública, educação, até mesmo a compras, né, de bens e aquisição de serviços. Mas é uma região que tem aquilo que a gente, né, classifica como média alta renda, né, um rendimento médio elevado, mais da metade das famílias lá já tem rendimento acima de 10 salários mínimos, isso se reflete numa série de indicadores positivos, né, não só materiais, né, quase 90% tem veículo, esse tipo de coisa, mas eu diria na escolaridade, foi algo que surpreendeu, né, 44% tem nível superior, mesmo que incompleto, né, então um percentual elevado, e pela primeira vez a gente vê uma região, e é normal, era de se esperar, onde o acesso ao equipamento cultural ele se apresenta, né, já num quadro bem melhor, né? Já temos mais, é a primeira região, viu, Iraci, eu percebi isso, é a primeira região onde mais da metade tem um hábito de leitura, porque até então, das outras 21 regiões, né, mais da metade da população sequer lia um livro por ano, né? Então, no Cruzeiro, a gente começa a quebrar esse paradigma ruim. Então, é uma área muito consolidada, a população não cresce, né, 200 pessoas, o aumento dos últimos 2 anos, mas é uma área realmente aprazível, né, uma qualidade de vida boa, e a Iraci vai, né, apresentar esses dados com maior detalhes para todos nós. Boa tarde a todos e a todas. A gente vem divulgando, como vocês já sabem, os resultados das pesquisas nas regiões administrativas do DF, 22ª hoje. E aí, como o Júlio já colocou, até então a gente estava apresentando algumas regiões de menor poder aquisitivo. Então, a gente começa agora a apresentar as regiões mais próximas da área central aqui de Brasília e começa a mudar o perfil. Realmente, aí você vê uma renda mais alta, já a média alta, e já como o próprio Júlio colocou, o acesso já à cultura muito maior, e não só a leitura, que também chamou atenção, a questão do acesso a museus, a frequência teatro, a frequência shows. Então, realmente é uma região que mostra já uma cultura e um desenvolvimento socioeconômico superior às que a gente estava divulgando até o momento. Ixi, eu sempre erro isso aqui. Só um minutinho. Como é que volta para o modelo? É aqui, Mauro. Tem? Foi. É o de baixo mesmo, né? É esse aqui? A população estimada agora em 2014, a pesquisa foi feita em janeiro e fevereiro, agora de 2014, então, assim, está bem recente os dados. E fizemos um pouquinho ainda no final de dezembro, mas a maioria da pesquisa foi realizada em janeiro e fevereiro. A população estimada, então, 32.446 pessoas,
com a taxa geométrica de crescimento anual de 1,3, inferior à apresentada para a média do DF, uma vez que a gente sabe que o Cruzeiro já é uma região consolidada, que não tem um espaço grande para expansão, então é de se esperar realmente a taxa de crescimento dessa ordem, que não seria muito grande. A renda domiciliar, média mensal de R$ 8.072, 11,9 salários mínimos, e que mostrou um acréscimo de 8,8 em relação à renda apurada pela mesma pesquisa em 2011. A renda per capita de 2.267,70, 3,95 salários mínimos, também com acréscimo real de 17,53 em relação a 2011. Ou seja, nesses 2 anos que a pesquisa foi repetida, observou-se um crescimento significativo da renda real na região. E a predominância de domicílios com renda entre 10 a 20 salários mínimos, que representa 39,4%. Se somarmos os que recebem entre 5 e 10 salários mínimos, passaremos para 70%. Ou seja, 70% da população ganha, dos domicílios, tem rendimentos acima de 5 salários mínimos. Apenas é uma região já com a população já mais envelhecida, não tão criança, 13,32% tem de 0 a 14 anos, quando a média do DF é cerca de 25%. E nós temos uma população idosa de 17,29%, semelhante à das regiões mais antigas do DF. O nível de escolaridade, a população concentra-se na categoria dos que concluíram o ensino superior completo, com 31,65%, sendo que destes, 5,5% possui especialização, mestrado ou doutorado. Em seguida, vem o ensino médio, com 27,4%. E um dado interessante que apenas 0,07% são analfabetos, ou seja, um percentual bastante irrisório. E do total de estudantes, 55,9% estuda aqui em Brasília, na área aqui do plano piloto, e 37,7% é que utiliza as próprias escolas do Cruzeiro. Em relação à ocupação, predomina a área, os serviços, com 96,3%. É uma área onde se tem muito funcionário público, a cidade foi criada para abrigar funcionário público e continua tendo um percentual significativo, 42,27% das pessoas ocupadas que moram no Cruzeiro são funcionários públicos. E 22,45% comércio e 10,70% nos serviços pessoais. Serviços pessoais são a área de manicure, pedicure, massagem, enfim, esses serviços pessoais. Do total de ocupados, 22,45% trabalham no Cruzeiro, mas o forte é aqui realmente na dependência, como o Júlio já colocou, de Brasília, na área do plano piloto, que recebe 61,44% dos trabalhadores que moram lá no Cruzeiro. Ele apresenta relativa independência comercial nos setores de alimentação, que é 74%, nos serviços pessoais e serviços gerais, que estão próximos de 85%. Agora, na parte referente à compra de roupas e calçados, eletrodoméstico, cultura e lazer, eles são atendidos essencialmente por Brasília, aqui no plano piloto, que chega a cerca de 40% do total de compras. A população utiliza os postos de saúde do próprio Cruzeiro, 94,55%. E o atendimento hospitalar é dividido entre o plano piloto, os hospitais do plano piloto, e o hospital lá do Cruzeiro. O plano piloto, 53,7%, e no próprio Cruzeiro, 45,20%. O HFA, que está incluído para a gente na delimitação do Cruzeiro. E a infraestrutura domiciliar está totalmente universalizada na região, super legal isso. É a primeira vez que a gente também mostra essa situação, né? A parte de água, esgoto, de atendimento de energia elétrica, enfim, está totalmente universalizada na região. E cerca de 86% da população possui automóvel, um percentual bastante alto, e 32,9% possui bicicleta.
Então, esses são os dados gerais que a gente pensou, tem uma gama grande de informações, como vocês sabem, que vão estar, a partir de agora, no site da Codeplan e poderão ser utilizados. Muito obrigada. Só uma foto aí do Cruzeiro, a foto da Ana, que trabalha conosco. A Ana está sentadinha aqui na frente. Cruzeiro Novo e Cruzeiro Velho. A jornalista da Globo, inclusive, o Iraci, ela se mostrou surpresa porque mais de 70% do Cruzeiro são formados por apartamentos, né? E a impressão dela é que o Cruzeiro é muito conhecido por aquele espaço de casas, né? Só que quem conhece ali o Cruzeiro Novo, né, é um mundo aquilo ali, né? É muito grande, então realmente e é mais adensado, né? Porque são prédios de 4 andares normalmente, né? Então predomina os moradores em apartamentos. Antes de passar aqui para os comentários do Jussane, do Carlos e também da Marley, eu só queria avisar a todos que, na sequência, a gente vai fazer uma apresentação aqui. Na verdade, é uma prévia de uma apresentação que vai ser feita amanhã lá na Câmara Legislativa para os deputados distritais. A Codeplan ela coordenou um grupo de trabalho, integrado também pela TerraCap, SEB, CAESB, SEDAB e Casa Civil, que fez a delimitação, uma proposta de delimitação das RAs, né? Como todos sabem, 2 de 2003, o Cruzeiro está resolvido, né? Porque é antigo, mas as 12 RAs criadas a partir de 2003 não têm os seus limites definidos em lei, né? Isso traz uma série de prejuízos estatísticos, principalmente. Então, foi feito esse grupo de trabalho concluiu, né, as suas atividades, foi coordenado pelo Jussânio, integrado também pela Miriam, pelo Alisson, pela Carita e pelo Diego, e esse grupo vai apresentar amanhã na Câmara Legislativa o resultado, né, a proposta da delimitação. Só que a integrante da Comissão de Assuntos Fundiários e que é a líder de governo, a deputada Arlete Sampaio, ela amanhã tem outro compromisso inadiável, então ela pediu para que pudéssemos fazer uma apresentação especificamente para ela. Então, a gente vai fazer isso aqui daqui a pouco, nas 3h30 está previsto. E aí vai ser uma prévia da apresentação geral e, né, quem tiver... É muito interessante, a proposta é bastante interessante, então, quem tiver um pouquinho mais de paciência e interesse, né, na sequência, pode ficar aqui para assistir essa apresentação. Vou passar aqui para o Jussane, inicialmente. Boa tarde a todos. A Iraci, o Júlio fez um breve comentário sobre a pesquisa realizada no Cruzeiro. Essa é a 22ª região administrativa a ser pesquisada pela PIDAD. A Iraci apresentou aí uma síntese dos resultados aí que a pesquisa apurou. E eu me ative a olhar os resultados do Cruzeiro numa comparação, fazendo um paralelo com as 21 outras regiões administrativas. O Júlio salientou que o Cruzeiro tem essa posição geográfica de destaque, aí colada ao plano piloto, compartilhando os equipamentos públicos e com uma característica já aproximando a essa fotografia do plano piloto, que é a região de maior renda per capita, que compreende o Lago Sul, o Lago Norte e o plano piloto. O Cruzeiro também já se aproxima desse perfil. E a PIDAD iniciou a pesquisa em Recanto das Emas, seguindo por Samambaia, ou seja, ela trilhou pelas RAs com a característica muito mais diferenciada de renda e condições socioeconômicas bem diferenciada do centro, e essa característica a gente vai... Brasília tem essa faceta, na medida que você se distancia do centro para as regiões administrativas mais distantes, o perfil socioeconômico, toda a caracterização socioeconômica muda. E o Cruzeiro, eu acho que como a RA pertencente, colada ao Grupo 1, aí ao plano, ao centro, ela
dá esse destaque. A gente já observa com grande clareza esse diferencial entre os resultados apresentados nas outras RAs, onde existe carência socioeconômica, deficiência de renda, a renda é mais baixa, uma série de demandas sociais aí, envolvendo equipamentos, serviços públicos, e agora a gente entra numa RA que eu acho que todo administrador, os anteriores que aqui estiveram, gostaria de estar apresentando esses resultados. E aí, só para relembrar aquilo que a Iracy já comentou, a RA de baixo crescimento demográfico, RA de menor tamanho médio de pessoas por domicílio, uma RA com pouco índice de crianças, RA que não atingiu ainda uma característica que o Distrito Federal já atingiu uma média, superou a média de nascidos no DF, de naturais. O Cruzeiro ainda não atingiu esse patamar. Praticamente com analfabetismo erradicado, maior proporção de pessoas com nível superior, baixa violência, maior renda per capita e com significativa variação real de 17,53%, oferta de empregos, inclusive ocupados sem carteira, e aí é uma característica de onde gravita, onde circula a renda, você tem também oferta de oportunidades, e a característica também que foi apresentada de ser uma RA com elevado índice de educacional, padrão educacional, dá uma condição também para a exploração de atividades até como autônomas e sem carteira, isso é uma característica que foi verificada na RA. Elevado índice de posse de bens, excelente índice de oferta de serviços públicos, sem problemas nas cercanias, que é uma característica que foi apontado, zero de reclamação da população com relação a problemas nas cercanias, como entulho, lixo. Então, de fato, aqueles indicadores que a gente espera um dia estar divulgando para todas as regiões administrativas. E, quando eu falo isso, a Codeplan tem enfatizado, dado um destaque muito grande para a necessidade de mudança da nossa estrutura produtiva. A gente sabe que mudar essa realidade socioeconômica de uma maior autonomia, de um melhor padrão de renda, de maior inserção no mercado de trabalho, no setor produtivo, a gente só vai conseguir se houver uma efetiva mudança no padrão produtivo do Distrito Federal, e aí colocando não só essa questão avança além do quadrilátero do Distrito Federal, é uma região é uma situação que diz respeito à região metropolitana e que com o destaque para a questão da dinamização do setor industrial para a região. Então, esse eram os destaques que eu gostaria de dar para a RA do Cruzeiro. E, certamente, na medida que a gente vai divulgando as outras regiões próximas ao Grupo 1, ou mesmo Lago Sul, Lago Norte e Brasília, esses indicadores vão estar mais ou menos gravitando nessa excelente índice de qualidade, não só qualidade de vida, padrão de renda, entre outros fatores. Um comentário que eu gostaria de falar, eu acho que quem está em Brasília há muitos anos, como eu, que nasci aqui, e certamente muitos outros que vieram para cá há muitos anos, acompanhou essa dinâmica urbana do Distrito Federal. Houve um momento, um determinado momento da história do Distrito Federal, e com a criação de algumas áreas, como foi o setor de mansões de Samambaia, como foi outras áreas de adensamento urbano, houve um movimento de pessoas, de moradores que saíam da região próxima, até mesmo Brasília, do Guará, estavam indo para Águas Claras, para o setor de mansões. E o interessante,
para vocês, eu analiso que a questão da mobilidade, quanto afeta e quanto muda a opção das famílias e dos residentes. Hoje a gente vê um movimento e uma vontade até de retorno de quem saiu de próximo ao centro para uma RA mais distante, de retornar justamente por conta de tempo, de engarrafamento, de trânsito. Então, essa é uma situação que começa a se tornar aguda no Distrito Federal e que a gente espera que todas essas mudanças que estão sendo implementadas, inclusive no transporte urbano, possa dar melhor conforto e menor tempo de deslocamento para os moradores dessa cidade. Passar para o Carlinhos. Boa tarde a todos. Nesse momento em que, quando é exposto esse trabalho, quando nós estamos aqui de frente para todos e quando a gente está na plateia, é diferente o olhar. O nosso olhar de técnicos que discutimos esse trabalho e o tempo todo debruçado sobre ele, desde as pesquisas de campo até chegar a esses números que são apresentados, a gente tem uma situação interessante. A primeira delas é o seguinte: há nas nossas mãos e dos governantes da classe empresarial um manancial de informações excelentes para planejar a vida futura. E o futuro começa agora. E este agora, quando a gente olha aqui os dados levantados, é possível verificar que, no Cruzeiro, crianças de 0 a 14 anos estão alfabetizados. Então, o futuro começa a ser mostrado, inclusive, aqui. E aí, sim, das várias possibilidades de pegar informação, apropriar da informação levantada pela Codeplan, das informações levantadas pela Codeplan, a gente vê, por exemplo, a questão educacional, onde 55% dos estudantes do Cruzeiro estudam na RA Brasília Plano Piloto. Para o gestor público, ele tem informação como melhor planejar, por exemplo, a logística para que os alunos lá estudem, aproveitem melhor o seu tempo. De igual modo, os pais, os gestores propriamente ditos, têm também a escolha de ofertar uma escola relativamente próxima, que é no plano piloto, para para os seus filhos, os filhos daquela localidade. Eu, como morei no Cruzeiro Novo, eu sei o que é viver no Cruzeiro. E se eu sei o que é viver no Cruzeiro, eu posso dizer que fazer compras no Cruzeiro é excelente. Morei lá durante algum tempo e lá eu realizava minhas compras. Hoje eu vejo na pesquisa os resultados científicos que é possível grande parte das nossas despesas serem realizadas naquela localidade. E aí sim levar à sustentabilidade das instituições empresariais que lá estão a ofertar seu serviço. De sorte que, quando a gente analisa dados da PIDAD de qualquer região administrativa do Distrito Federal, e nesse contexto agora, o Cruzeiro, vale a pena dizer, é bom morar no Cruzeiro. Eu que morei lá, muito embora eu seja torcedor do Atlético Mineiro. Ok, Carlos. Vamos passar agora aqui para a Marli, representando aqui a Darli, representando a administração regional. Boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa. Eu sou moradora do Cruzeiro há 35 anos. E, pegando o gancho aqui do colega, é muito bom morar no Cruzeiro, embora eu seja flamenguista. Mas o Cruzeiro é uma cidade tranquila, pacata. Em relação, até pelo seu tamanho geográfico, ela é uma cidade em que é comum você, principalmente no Cruzeiro Velho, que são 1.880 casas, o Cruzeiro Velho é só um círculo. Você entra no Cruzeiro, você dá a volta, você encontra novamente com a entrada.
É comum você ver as crianças que ainda existem por lá, né, mesmo com esse índice baixo, as crianças brincando na rua. À noite é comum você ver ainda a cultura interiorana, as pessoas sentadas em noites de calor, sentadas na porta, conversando. Então, isso aconchega mais. O cruzeiro novo já é maior, é apartamento, a própria estrutura, o apartamento, já fica mais, isso se torna mais difícil. Mas em casa esse convívio fica mais próximo. E eu moro em casa, então eu posso observar isso de perto. O cruzeiro, quando ele foi criado, né, junto com Brasília, há 53 anos, foi para abrigar uma proposta para abrigar os funcionários, principalmente ali próximo do Ministério do Exército, né, do QG do Exército. Então, ainda tem algumas casas, alguns imóveis funcionais das Forças Armadas. Ainda é uma cidade, basicamente, de funcionários públicos. E, como toda cidade, assim, tem seus problemas também. Apesar da gente de ser e aí talvez por ser uma cidade consolidada, que o poder público embarcou nessa de como já é uma cidade consolidada, talvez a gente precise estar dando mais atenção para outras cidades em desenvolvimento. E, por exemplo, tem alguns problemas no cruzeiro em que a gente precisa estar prestando atenção, que são dois problemas básicos, que é o da captação de águas pluviais, e que isso não é um privilégio só do cruzeiro. Em todo o Distrito Federal, inclusive na área central, quando chove, tem os alagamentos, porque foi de 1950 e hoje a realidade é outra, principalmente com a advinda do sudoeste e da octogonal. A rede de captação de águas pluviais recebe essa água e não dá conta. É uma cidade em que tem no seu cerne cultural e esportivo bem acentuado. Aqui o nosso gerente de cultura, né, nós temos lá a ARUC, né, que é uma grande escola de samba tradicional, e que isso lá é muito visível, muito arraigado essa questão cultural. Então, no cruzeiro, a gente tem, além da ARUC, várias bandas, vários segmentos culturais que advêm dos jovens de lá. A área de esporte também. Basta que nós temos o Cruzeiro Futebol Clube, temos um ginásio de esporte, onde é um dos melhores de Brasília. Agora mesmo, no final de semana, nós vamos ter um torneio lá do SESI, e é um ginásio de futsal, onde tem uma quadra, onde poucos os ginásios de Brasília contam com aquele espaço. Sem contar que o cruzeiro está numa área tombada, né? Então, isso valoriza também, ela faz parte da área tombada, assim como Brasília. Ela está também agregada, o cruzeiro tem um apelido que ele está no sovaco da asa, então é muito próximo ao plano piloto. A questão que você mencionou aí do colégio, os meus filhos estudaram no plano. Por quê? Porque, como eu trabalhava no plano, ficava mais fácil eu trazer quando eu vinha trabalhar e buscá-lo quando eu saía do trabalho. Então, talvez essa justificativa. Mas, no cruzeiro, tem escolas boas também. E, para quem vem para o plano piloto trabalhar, é mais fácil você trazer, é muito mais tranquilo você trazer, colocar numa escola, que foi essa opção que eu fiz, colocar numa escola próxima ao meu trabalho, em onde eu trazia e buscava. Né? Fica muito mais confortável. Mas o cruzeiro hoje conta com tudo, curso de inglês, com escolas particulares, escolas públicas de boa qualidade, creche. Só não conta com o hospital, porque a rede hospitalar ela é por regiões, e o que atende a região do cruzeiro a do plano piloto é o HRAM. Mas o HFA mais é militar. Não atende, por exemplo, o SUS para militar. Ele já teve convênio com o SUS, aí era muito maior, mas hoje não. Hoje
Basicamente militar. Aí atende a população lá de quem é militar. E a gente está nesse desafio de tornar o Cruzeiro uma cidade onde a gente goste cada vez mais de morar lá. E eu costumo dizer, do Cruzeiro eu não saio, só para o cemitério. Né? É muito bom. Que está no plano, né? Precisa construir um lá. Tem que vir para o plano. Até nisso é dependente do plano. A gente está bem apegadinho ali. Em termos de comércio, a gente tem tudo. Né? Temos de tudo. E é uma cidade que está relativamente consolidada, faltando só mais alguns ajustezinhos e que a gente, com certeza, no futuro, a gente vai ter uma cidade bastante mais agradável ainda. Muito obrigada. Antes de passar aqui, eu queria fazer referência, já que você tocou no aspecto cultural, mas antes eu queria cumprimentá-la pelo brilhante empate de ontem conseguido contra a valorosa equipe do Bolívar, né? Então, queria cumprimentá-lo. Mas o Cruzeiro ele é a região que tem o maior percentual de, todos sabem, né? O maior percentual de oriundos do Rio de Janeiro, né? 15%. Agora, quando a gente observa a penetração do samba, é um dado até que nos surpreendeu, porque o samba aparece como o 5º ritmo musical. Primeiro vem a música gospel, depois sertaneja, depois MPB, depois o rock e depois vem o samba, né, com menos de 5%, né, da preferência musical. Então, realmente é um dado que surpreende, diferente. Eu estava até comentando com a jornalista aqui da Globo, ela falou, mas no futebol é diferente. No futebol é a região onde tem o maior percentual de torcedores para clubes do Rio de Janeiro, quase 80%. Estava com dado aqui. Os flamenguistas são a maioria. Não necessariamente a maioria significa a melhor situação, né? A gente sabe disso, né? A quantidade não significa qualidade. Mas o Vasco, mais uma vez, fica vice, né? Também, né? Assina. Mas o Botafogo supera o Corinthians, então, assim, essa realmente... Hein? Só o Corinthians, viu? Não. O Botafogo está na... Corinthians perde até para o Fluminense. Mas, assim, essa característica, né, de um bairro... tem muito servidor público, isso acho que é importante, né? 42% dos que trabalham são servidores públicos, então tem toda uma peculiaridade, né, que, associado a esses dados positivos, né, de escolaridade, acesso a equipamentos culturais, realmente tornam o Cruzeiro um bairro muito agradável. Eu mesmo já fui também morador, viu, Carlinhos? Morei tanto no Cruzeiro Velho quanto no Cruzeiro Novo, realmente é um bairro muito interessante. Bom, está aberto inicialmente para órgãos de imprensa, eu acho que já foram, a Rádio Nacional está indo aí. Se quiser alguma pergunta, o pessoal da Globo já foi. E quem mais quiser se manifestar. Uma pergunta, quem é morador do Cruzeiro aqui, tirando o pessoal que veio lá da administração regional, pessoal aqui da Codeplan. Não temos, não? Poucos. Ok. Pode falar com o Pedro. Na verdade, são algumas curiosidades que eu queria perguntar. Não sei se vocês terem esses dados já à mão a partir da pesquisa, mas deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Rafael, sou gerente de cultura, e lá na nossa biblioteca nós temos um espaço que chama Casa da Memória, onde a gente procura reunir os dados, inclusive os PDADs anteriores nós temos na nossa biblioteca. Um dado que eu lembro de 96, se eu não me engano, que chamou muita atenção, era em relação à densidade demográfica, que o Cruzeiro, especialmente o Cruzeiro Novo, tinha a 4ª maior densidade demográfica do Brasil. Eu queria saber se essa colocação continua mais ou menos a mesma, né? E também com relação à poligonal, que ainda não está definida, eu sei que vai ter ainda essa discussão na Câmara Legislativa, mas como até 2003 Sudoeste e Octogonal faziam parte da nossa poligonal, era tudo uma RA só, eu acho que a dúvida que eu percebi ali é em relação ao setor HFA. Se pela pesquisa, pelo que eu estou vendo, ele está incluso como Cruzeiro, mas se isso já é um dado em definitivo, ou se isso ainda depende de discussão com a Câmara. Então, obrigado.
A questão das poligonais, como o Júlio acabou de colocar, a Codeplan está fazendo um estudo agora, mais uma vez, para definir, e aí não está nada definido. Nós trabalhamos na Codeplan com uma delimitação que é para fins de estudo, não é oficial, a gente tinha que delimitar, porque a gente precisava fazer estudos por região administrativa. Por exemplo, a estrutural ainda está dentro do Guará, isso aí é totalmente diferente. A situação socioeconômica da estrutural e do Guará totalmente distintas, e fez com que a Codeplan criasse uma delimitação para fins de estudos. Mas ainda, como você mesmo sabe, não é oficial, e aí vai ser agora encaminhada à Câmara para estudos. E, no nosso estudo, o HFA está dentro do Cruzeiro, na nossa delimitação. E quanto à densidade demográfica, a gente não tem feito justamente porque a gente não tem essa delimitação ainda oficial, e a gente não tem trabalhado, então, com a densidade demográfica. É alta, sim, provavelmente continua a mesma posição. Alguém mais? Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa, cumprimento a Darli, representando aqui o nosso administrador. Meu nome é Tiago Mendes, presidente do Conselho de Segurança do Cruzeiro e presidente dos 350 mil piauienses de Brasília. Piauiense. Dia 11 desse mês, eu completei 48 anos que eu moro aqui no Cruzeiro, quando eu vim do Piauí. De forma que eu quero cumprimentar a mesa por esse excelente trabalho de pesquisa e quero lhes dizer que eu descobri os índices de piauienses aqui no Distrito Federal, aqui na Codeplan. Uma pesquisa que eu fiz há uns 18 anos atrás, que eu gostaria até de atualizar, e chegamos à conclusão que somos hoje 350 mil piauienses em Brasília. Foi um trabalho de 2 semanas que eu fiz aqui, dentro da Codeplan, e eu transmiti para todo o Distrito Federal, para o Piauí e para todos os lugares. De forma que vocês fazem um trabalho meritório, um trabalho muito relevante para o Distrito Federal. Brasília merece ter a Codeplan. De forma que eu estou muito feliz, satisfeito com as informações que eu vi agora sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro é uma região realmente excelente. Dia 11, eu fiz 48 anos que eu cheguei lá. Meus parabéns, é uma região administrativa, não temos índice de violência. Nesses 53 anos, nós só tivemos um homicídio. Tivemos 2 agora, mas não foi moradores do Cruzeiro. Vieram de Planaltina, alugaram uma casa, e foi questão de problema de família, por causa de herança. Aí a mulher lá, a senhora lá, mandou matar os 2 cunhados. Mas não é crime, é oriundo de moradores do Cruzeiro. De forma que eu saio daqui, eu vou ter que me retirar, que eu vou para uma reunião ali na Secretaria de Segurança, mas eu quero cumprimentar a mesa, cumprimentar o nosso administrador, na pessoa da Darli, porque ele vem fazendo um excelente trabalho lá no Cruzeiro. O Cruzeiro está ficando bonito. Como disse a Darli, a gente vê as crianças brincando na rua, vê os moradores sentados nas portas, nós não temos índice de violência lá, arrombamento de carro, furto em alguma residência, que isso é normal em todo o Distrito Federal. Mas é uma cidade tranquila. Meus parabéns à Codeplan e terei a honra de outras pesquisas de vir aqui assistir. Muito obrigado. E depois eu quero voltar aqui para me conferir nos índices de vocês, porque, além do grande número de piauienses, eu descobri um número de cearenses, de baianos, que dá entre nordestino, parece que hoje nós somos mais de 700 mil. Viu? De forma que eu parabenizo, agradeço, peço desculpa que eu vou ter que me retirar, que eu ainda tenho mais 2 reuniões agora de tarde. Muito obrigado, à mesa. Alguém mais gostaria de... Aldo.
Bem, em primeiro lugar, para Iraci e para o Carlinhos, cumprimentos pelo belo trabalho. E eu me fixei ultimamente tanto na PEMAD quanto na PEDAD de verificar a prática de atividades extracurriculares. O Cruzeiro tem um elevado número de pessoas com o médio completo, né, 27%, incompleto 12%, quer dizer, deve estar estudando, curso superior completo 26%, e superior incompleto 12,2%, enquanto que mestrado tem 0,99% e doutorado 0,40%. Bom, é de se imaginar que pessoas que estejam num patamar do ensino médio para cima se interessem por atividades extracurriculares, como, por exemplo, estudo de línguas, etc. Informática, não foi captado nenhuma resposta, não é? E, em seguida, o que tem expressão é o estudo do inglês, não é? Apenas 4,09%. Então, eu imagino que, daqui para frente, quando nós entramos num período técnico-científico, informacional, em que há necessidade de maior conhecimento, sobretudo de informática de línguas estrangeiras, que haja um estímulo para que as pessoas se interessem por áreas que não seja aquela da sua formação específica, não é? Ou que façam também mestrado e doutorado nas áreas em que acabaram fazendo a graduação. Então, é uma reflexão que eu queria fazer, porque na PEMAD é muito pior ainda, porque alguns municípios se destacam porque vão muito para a informática, e um bom percentual também no estudo de línguas do inglês. Raros alemão, pouquíssimos japonês, que é uma língua que é interessante conhecer. Chinês nem se fala porque não está na lista, não é? Mas, enfim, essa expectativa de que as pessoas se preparem para o novo período que vem aí, eu acho que vale a pena a Codeplan, como entidade de planejamento, se interesse. Mais? Não? Então, acho que a gente já pode considerar encerrada essa apresentação. Só uma informação, há pouco a deputada Arlete ligou e teve um contratempo lá na Câmara Legislativa. Então, ela não vai vir para a apresentação, mas o GT vai estar aqui, os representantes dos demais órgãos já estão chegando, inclusive, né? Marcos Zacaev já chegou. Então, a gente já vai, na sequência, né, fazer essa apresentação, a delimitação, e repetindo, quem quiser aqui continuar e assistir, né, estão todos convidados. Amanhã, mas na Câmara amanhã é só para os deputados. A oportunidade de assistir vai ser aqui, porque na Câmara amanhã vai ser restrito o acesso, apenas aos... Hein? Não, o deputado vai primeiro ouvir o GT, né? Vocês podem falar para a gente, o que vocês tiverem, a gente leva para os deputados. Ô, Diego, tá postos aí? Hein? Tá, então vamos fazer o seguinte, dá um intervalinho, tá? Porque ele precisa de 5 minutinhos ali para ajustar